Hoje nós vamos falar sobre mulheres ilustradoras no século XIX. Fala aí, galera, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo de hoje, eu convido você a continuar comigo no século XIX e também quero convidar você a ir para a Geórgia comigo, a zona rural. O ano é 1837. Vamos conhecer Harriet Powers. Ela nasce nesse lugar, filha de escravos, também escrava, trabalhando numa plantação. E Harriet tinha um hábito, né, assim como o seu grupo, a ter encontros dominicais bíblicos. E nesses encontros, esse grupo aprendia também a ler e a escrever. E o interessante é que esse grupo aonde ela fazia parte era um grupo que tinha o hábito de tecer, de costurar, de fazer colchas. Então Harriet inicia o seu trabalho costurando colchas. Essas colchas, elas eram costuradas à mão. Uma parte à mão e a outra parte à máquina, usando-se de pequenos retalhos de tecido e tecidos inteiros. Então, como nós podemos ver, ela faz essa montagem criando histórias. E essas histórias, elas são histórias bíblicas e histórias também de eventos astronômicos. Essas colchas ou esses painéis, eles eram divididos em fragmentos pictóricos. E cada fragmento desse conta uma história, narra uma história. Nós temos a história de Adão e Eva, temos a história de Satanás e as 7 estrelas, temos a história da escada de Jacó, que inclusive tem uma relação para eles muito próxima à ideia da fuga da escravidão. Além de alguns quadros também, né, alguns fragmentos relacionados a acontecimentos astrológicos, né, astronômicos. Houve, por exemplo, uma chuva de meteoros 4 anos antes dela nascer, e ela registra isso dentro dessa colcha. E também um outro acontecimento de uma forte queimada que houve no Canadá e trouxe uma grande nuvem de fumaça para a Geórgia. E esse evento, né, fez com que ela registrasse isso. Então, tudo aquilo que ela apreendia do mundo, ela tornava a costurar, a tecer e a montar. Harriet Powers, ela fez 2 colchas, né? A primeira ela vai chamar Bible Quilt, ou colcha da Bíblia, né? Onde existem várias cenas de eventos bíblicos que ficaram marcados dentro, né, do imaginário dela. Então ela representa aquilo da forma como ela conseguiu absorver. Nós temos o registro que ela fez 4 colchas, mas somente 2 sobreviveram ao tempo. As colchas produzidas por Harriet Powers, elas têm características muito interessantes. É um design africano, né? As formas, como ela costurou, como ela organizou os elementos dentro desses fragmentos pictóricos, diz muito sobre a forma como ela desenvolveu esse imaginário, entrelaçando, né, amarrando esses fragmentos pictóricos. Existe uma linha contínua que é costurada na máquina. E essa linha contínua, para Harriet Powers, era uma forma de espantar os maus espíritos, porque ela acreditava que quando se costurava em linha reta, se impedia de que esses próprios espíritos não andassem na linha reta, né? Ou que fossem espantados
por perceber ali naquela colcha uma presença diferente daquela que eles buscavam. Essas colchas também, existem alguns pesquisadores que acreditam que essas histórias que foram colocadas ali, na verdade, elas estavam retratando um mapa de fuga para que esse grupo pudesse sair da escravidão. Em 1992, quer dizer, a gente está falando de um século depois, né? Em 1992, uma empresa chinesa conhece essa colcha, né? Essa primeira colcha, Bible Quilt, e fica encantada com essa colcha e eles tentam de todas as formas fabricar essa colcha, torná-la industrial, né? Fazer essa reprodução industrial e vendê-la como uma colcha qualquer. Só que eles não contavam que desde aquele momento lá da Harriet começou-se a se formar uma comunidade de artesãos. Harriet, é óbvio que ela não tinha a dimensão do que ela poderia provocar nesse momento, mas ela estimulou, com o próprio trabalho dela, a formação dessa comunidade. Então essa comunidade, né, na sua existência e persistência, fez com que essa fábrica não conseguisse de maneira alguma fabricar essas colchas. Então, isso acabou não acontecendo. As duas colchas que ela tem estão expostas no Museu de Artes de Washington e no Museu de Belas Artes de Boston. Duas belas representações, são as colchas consideradas mais relevantes produzidas no século XIX. Saindo então da Geórgia, com essa mulher maravilhosa que vimos, registrando todo o seu imaginário a partir de histórias que ela ouvia. Vamos fazer uma pequena viagem até Londres, para 1866, conhecer a ilustradora Beatrix Potter. Beatrix Potter vem de uma família abastada, filha de comerciantes de algodão. Beatrix vivia muito isolada, sua família não tinha muitos amigos e ela tinha um irmão 4 anos mais novo, com quem ela brincava muito dentro de casa. E Beatrix também tinha animais de estimação, pequenos animais de estimação, entre eles ratinhos e coelhinhos. Ela também colecionava borboletas e também parece que tinha alguns morceguinhos também, né? Mas Beatrix, ela era encantada pela natureza, adorava observar a natureza e principalmente o comportamento desses pequenos animais. Então não só observava o comportamento deles, como também desenhava-os. E foi assim que em 1890 ela cria o seu primeiro personagem, que se chama o Coelho Benjamin. Esse personagem, ele nasce inspirado em tudo aquilo que ela viu durante a infância. Contos de fadas, fábulas de Esopo, os contos dos irmãos Grimm, os contos dos irmãos Andersen. Então, toda essa mitologia vem junto com 3 grandes ilustradores que também influenciaram ela muito: Walter Kane, Kate Greenaway e Randolph Caldecott, principalmente esse último. Um pouco mais à frente, ela cria a primeira história dela, que até o presente momento ela só criava os desenhos. Essa primeira história, ela escreve, registra, manda para várias editoras, ninguém aceita.
Mas ela, não, tudo bem, eu vou fazer por conta própria. Foi lá, fez 250 cópias em preto e branco. Antes dela fazer essa cópia, um grande amigo da família ajudou ela a transformar a história que estava em prosa em verso. E ela então começou a vender essa obra, espalhar essa obra vendendo, né, boca a boca, boca a boca. 2 anos depois, incrivelmente, a primeira editora que rejeitou o trabalho dela foi a editora que aceitou esse trabalho, porque começou a se interessar por histórias infantis. E aí surge o primeiro livro de Beatrix Potter. Esse livro é o primeiro de mais de 20 livros que ela vai lançar, se espalhar pelo mundo inteiro. Sua obra, né, falando especificamente da sua pintura, ela tem a característica de ser uma pintura de ilustração, aonde a base da pintura é uma base aquarelável, né, tinta aquarela. Toda a sua paleta de cores tem uma paleta muito suave, muito leve, e esse jogo entre figura e fundo, ele não fica muito bem definido, né? O que eu quero dizer com isso? Que os personagens, eles estão intimamente inseridos dentro dos seus lugares, dos seus habitats, né? Não existe um destaque entre o personagem e o fundo. Você vê dentro das pinturas vários animaizinhos com roupas humanas. E apesar deles terem essas roupas humanas, eles não assumem comportamentos humanos, né? Eles assumem comportamentos de animais como eles são, né? Por exemplo, a raposa fica rodando querendo comer a pata. O esquilo arranja um problemão porque ele não consegue desenterrar a noz que ele enterrou. O coelhinho tenta roubar a cenoura de uma plantação e por pouco escapa da panela. Então, todas as histórias que ela conta são histórias desses animais, experiências, né, que ela criou dentro do imaginário dela, desses animais. Beatrix Potter tem um trabalho fantástico, atemporal. Acredito que muitos de vocês já tenham visto esse trabalho em vários livros. Sinceramente, são 2 trabalhos, são 2 mulheres que mexeram comigo assim profundamente. Tivemos a deliciosa oportunidade nesse vídeo de viajar pelo imaginário, pela mitologia, por diversas crenças e de que forma tudo isso pôde ser registrado, desde retalhos de tecido até tintas em aquarela. Muito maravilhoso, né? É muito interessante a gente perceber o potencial que todas essas mulheres têm e do quanto elas foram e ainda são importantes. Por isso, novamente, eu convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar a nossa série, que a cada vídeo tem ficado melhor. Acompanhe, compartilhe, comenta aqui embaixo o que você achou dessas 2 mulheres maravilhosas que nós trouxemos aqui. Eu fico aguardando o seu contato, deixo aqui o meu beijo e até a próxima.